Olá, meu nome é Débora e eu vou acompanhar vocês nessa aula agora da continuação do nosso curso de Filosofia da Ciência. E nossa aula de hoje vai ser sobre o livro A Estrutura das Revoluções Científicas, de Thomas Kuhn. Claro que não vai ser ele completo, porque teríamos muitas horas de vídeo e isso não é possível, né? Ainda mais nesse modo remoto, que é complicado, não gosto. A gente vai falar dos capítulos 2, 3 e 4. E vamos lá. Eu fiz um slidezinho para tentar facilitar na visualização do que eu vou dizer, mas é mais para mim do que para vocês, assim. Para vocês é mais, acho que é mais a escuta mesmo. Eu peço desculpa por eventuais barulhos, porque infelizmente esse modo síncrono não é dos melhores, né? Enfim, vamos começar. Assim, tá, aqui começando a entender pelo que é ciência normal, né? A ciência normal é uma pesquisa que se baseia em uma ou mais realizações científicas passadas. Muitas transformações acontecem no âmbito da óptica física, através das evoluções que os padrões da física mudam, ou seja, a ciência amadurece. Então, as evoluções dos padrões da física mudam de tempos em tempos, e aí é assim que a gente chama que a ciência amadurece, né? Muitas das escolas que se baseiam em Epicuro e Aristóteles ou Platão competiam entre si. Então, assim, não eram as escolas que se completavam, ou, enfim, elas competiam entre si. Cada uma dessas escolas enfatizavam, isso é muito importante, elas enfatizavam como observações paradigmáticas do ponto de vista óptico que a sua teoria explicaria melhor. E isso acontecia que elas deixavam de lado vários pontos importantes. Então, se tinha uma teoria, elas acabavam enfatizando esse ponto que mais, enfim, faria sentido para elas, e o resto ignoravam, né? O que é bem problemático, né? Deixa eu ir passando aqui. Bom, dessa forma, quando um cientista definia seu ponto de vista óptico, ele excluía outros, né? E mesmo eliminava igualmente um conjunto de sucessores modernos que viriam em virtude desse primeiro. Ou seja, todo o passado dele, daquilo que ele estava pesquisando, bom, ia para o lixo, né? Ele ignorava todo o passado. Isso tudo que eu estou falando são os fundamentos que a ciência carrega consigo, né? Cada autor da óptica física sentia-se obrigado a construir do zero, desde os fundamentos, no caso, o seu campo de estudo. E isto, claro, que era maléfico para a ciência, né? Pois não pode ser apenas negar tudo que foi descoberto para criar do zero, pondo tudo que era antigo na estaca de não importante. Então, assim, não dá pra gente criar. Não dá pra criar nada do zero, né? Bom, enfim, muitas das teorias dos grupos chamados eletricistas, eu coloco isso entre aspas, que era assim que eles eram chamados, mas assim, não eletricistas como a gente conhece, obviamente, né? Consideravam a atração e a repulsão como manifestações igualmente elementares da eletricidade, mas modificavam suas teorias e pesquisa de acordo com a sua concepção. Problemático, né? Daí, continuando, podemos ver que a história nos mostra como a estrada para o consenso estável da pesquisa é extraordinariamente árdua. Nos primeiros estágios do desenvolvimento de qualquer ciência, homens diferentes confrontados com a mesma gama de fenômenos, os escrevem e interpretam da mesma maneira. E é aqui que a gente entra no paradigma, ponto importantíssimo no livro de Thomas Kuhn, que é entender o que é o paradigma. Para que se torne um paradigma, no caso
o que é um paradigma para que se torne paradigma, uma teoria deve parecer melhor do que suas competidoras, mas não precisa explicar todos os fatos aos quais podem ser confrontadas, que esse é o problema, né? O paradigma trouxe para os cientistas uma certa confiança, os encorajando por estarem no caminho certo a empreender trabalhos mais precisos. Então, o paradigma, por mais que ele não abranja um grande espaço, ele tem por característica trabalhos específicos, né? Trabalhar pontos especificamente e profundamente. Mas como toda essa emergência do paradigma, alguns efeitos também ocorrem no sentido de afetar a estrutura do grupo que atua esse campo. Como quando o indivíduo ou grupo produz uma síntese capaz de atrair a maioria dos participantes da ciência da geração seguinte. As escolas mais antigas começam a desaparecer gradualmente, que é aquilo que eu falei, que ele, infelizmente, a ciência normal ela acaba com o que a gente conhecia como ciência, né? E tenta construir do zero dos fundamentos. Enfim, um novo paradigma explica uma definição nova e mais rígida do campo de estudos. Assim como aqueles que não desejavam ou não são capazes de escolher seu trabalho, a esse novo paradigma tem que prosseguir isoladamente ou unir-se a outro grupo. Quando um cientista considera um paradigma como certo, não tem mais a necessidade de tentar construir seu campo de estudo, começando pelos primeiros princípios e justificando o uso de cada conceito introduzido. Mas quando o cientista considera, quando os eletricistas puderam dar por estabelecidos os fundamentos do seu campo de estudo, se aprofundar ainda mais nos temas que eram do seu interesse, né? Pois, como eu disse, o paradigma é aquilo que você estuda com uma lupinha, sabe? Algo que se separa, assim, que você grifa e você estuda só isso. Você tem todo um texto e você grifa apenas um parágrafo dele, é aquilo que você vai estudar. É isso que o paradigma é. Por mais que não seja abrangente e exclua algumas coisas que é errado, ele estuda campos muito específicos e profundamente esses campos. E isso nos leva para a natureza da ciência normal, né? Continuando o livro aqui, que é o outro capítulo do texto. Dado um paradigma como único, quais os problemas que ele deixa para serem resolvidos pelo grupo por ele unificado? Então, assim, cada escola, como eu disse no começo, Platão, escolas de... Enfim, várias escolas, elas têm por única, assim, um paradigma. Licença. E isso deixa um problema, né? Para os grupos. Primeiro, vamos ver o que entendemos como paradigma, né? Explicar um pouco mais. Um paradigma, no seu uso, é um modelo com padrões aceitos, obviamente, mas raramente na ciência é suscetível de reprodução. Então, assim, ele é aplicado a pontos exclusivos. Não... E em um experimento específico também, sabe? Por isso que, normalmente, raramente ele é suscetível à reprodução. Portanto, um paradigma pode ser muito limitado, tanto na precisão quanto na sua primeira aparição. Mas faz mais sucesso do que os seus competidores quando se trata de resoluções de alguns problemas considerados graves. Então é isso. Ele é bom em resolver problemas. Bom, a ciência normal tem como papel a atualização da promessa que o paradigma fez. Que promessa é essa? Que é a do sucesso da descoberta, né? Ampliando o conhecimento daqueles fatos que o mesmo utilizou. Quando o paradigma é estabelecido e adotado pelo cientista, começa uma espécie de limpeza que o constitui
que é o que constitui a ciência normal, essa limpeza. Limpeza que eu digo, que foi o que a gente já tinha falado, que era do passado, né? Quando se constitui, ou como Thomas Kuhn coloca, adota um paradigma, todo o que veio antes do paradigma vai para o lixo, infelizmente. Bom, a ciência normal não está atrás de novas espécies de fenômenos, nem procurando inventar novas teorias. Em vez disso, a pesquisa normal está voltada para articulações daqueles fenômenos e teorias já fornecidos pelo paradigma. Isso pode ser um problema, pois restringe a visão do cientista, obviamente, né? O paradigma força o cientista a investigar em uma pequena parte da natureza de maneira tão detalhada e profunda que seria impossível fazer isso de outro modo. Para mostrar melhor o que entendemos por pesquisa normal, que também é dito como ciência normal, será preciso ilustrações de problemas que constituem essa natureza. Então, vai ficar um pouco mais fácil da gente entender esse ponto. Bom, muito direto para a coleta de dados, bem como as experiências e observações descritas, o que motiva o cientista, e aqui vem a pergunta, uma pergunta muito importante, o que motiva os cientistas a seguirem essa escolha até uma conclusão? Bom, dado que a maioria das observações científicas consomem muito tempo, equipamento e dinheiro, né? O que leva esses cientistas a continuarem pesquisando um probleminha assim tão específico e que muitas vezes leva a angústia também, né? Bom, aqui a gente tem várias respostas, né? Há uma distinção entre os problemas experimentais e os teóricos, que também é muito importante saber, onde raramente se é encontrado áreas em que uma teoria científica pode ser diretamente comparada com a natureza. E isso acaba por trazer uma dificuldade para o cientista, mostrando todo o esforço e a engenhosidade imensos que foram necessários para estabelecer um acordo cada vez mais estreito entre a natureza e a teoria. Então, ficar tudo só na teoria e não colocar na prática é um problema também, né? Ainda mais para o paradigma. Uma terceira classe de experiências e observações esgota a atividade de coleta da ciência normal e que, para ser descrita, é necessário subdividi-la. Os esforços para a articulação do paradigma os esforços para articular um paradigma não estão restritos a determinações de constantes universais. Assim como eu disse, né, é algo bem específico, né? Mas os paradigmas podem ser, em alguns casos, pré-requisitos para a descoberta de leis importantes, como a lei de Coulomb sobre a atração elétrica e a fórmula de Joule, por exemplo, né? Então, são problemas específicos que as pessoas ficam obcecadas e acabam por descobrir leis importantes, né, da física, principalmente. Não só, claro. A relação entre a lei quantitativa e o paradigma quantitativo é tão estreita que, desde Galileu, essas leis têm sido correntemente advindas com o auxílio de um paradigma, mesmo anos antes de haver um aparelho que fosse determinado para tal experimento. Então muito das leis passadas, né, a gente nem sabia, acabaram que vinham no... Enfim. E finalmente surge uma terceira espécie de experimento que visa a articulação de um paradigma predominante, especialmente aqueles períodos em que a ciência trata de aspectos qualitativos das regularidades da natureza do que dos quantitativos. Digo isso porque geralmente, quando um paradigma é desenvolvido para um determinado conjunto de problemas, ele mostra-se ambíguo na sua aplicação a outros fenômenos parecidos. Então, ele é desenvolvido para uma coisa e não dá para reaplicar ele em outras coisas, porque ele não vai funcionar. É um paradigma extremamente específico. Bom, nesse caso é necessário experiências para encontrar novos modos de aplicação do paradigma e outras áreas de interesse. Então é isso também. Por mais que tenha uma área que o paradigma tenha funcionado, ele pode não funcionar da mesma forma na mesma área se aplicado de forma diferente. Complicado, né, isso?
Dito isso, voltemos agora para os problemas teóricos da ciência normal, que referem-se à mesma classe que os da experiência e da observação. Bom, uma parte, mesmo que pequena, do trabalho teórico normal consiste em usar a teoria existente para prever informações fatuais dotadas de valor próprio. Alguns trabalhos, como a produção de calendários, são considerados pelos cientistas como trabalhos enfadonhos, que devem ser relegados a engenheiros e técnicos. Triste isso, né? Bom, continuando aqui, desculpa. Bom, isso porque as manipulações da teoria podem ser verificadas diretamente através das experiências, né? O objetivo é apresentar uma nova aplicação do paradigma ou aumentar a precisão de sua aplicação já feita. Seria interessante. Muito se mostra necessário essa espécie de trabalho, pois nos mostra as dificuldades que são encontradas entre natureza e teoria. Como, por exemplo, o princípio, que é o que eu cheguei agora no slide, né? Temos o princípio como paradigma, que foi aceito por vários cientistas no século XVII, e que tomavam como válido com suas conclusões. Bom, depois isso foi estabelecido um acordo, com exceção de alguns problemas relativos à Terra, no caso seriam só os problemas teóricos, né, e não da natureza, que nenhuma teoria poderia apresentar resultados comparáveis. Que no caso, provavelmente isso aqui foi um problema de aplicação, né, de paradigma. Bom, muitos problemas teóricos com a articulação do paradigma surgem, sobretudo naqueles períodos em que o desenvolvimento científico é sobretudo qualitativo e não quantitativo. Bom, o princípio, por exemplo, nem sempre se revelou como uma obra de fácil aplicação, em parte porque continua algo incerto e inevitável de uma primeira aventura, no caso do autor Newton, em parte porque uma parte considerável de seu significado estava implícito apenas nas suas aplicações. Bom, a partir disso, muitos físicos matemáticos como Elder, Langre, Hamilton esforçaram-se para reformular a teoria mecânica sobre uma forma equivalente, mais lógica e estreitamente satisfatória. Ou seja, desejavam expor as lições explícitas e implícitas do princípio e da mecânica europeia, numa versão logicamente mais coerente. Interessante, né? Bom, outras reformulações do paradigma foram feitas no corpo de todas as ciências, mas nenhuma produziu uma mudança tão radical quanto o princípio citada, que foi, enfim, Newton é bom, né? Os problemas apresentados pela articulação do paradigma são simultaneamente teórico e experimental. Homens que trabalhavam tanto com fatos quanto com teorias produziam não apenas novas informações, mas também um paradigma mais preciso, obtido com a eliminação das ambiguidades que haviam sido retiradas da versão original que utilizavam. Então, aí que está o ponto, né? É importante trabalhar não só com fatos, mas com teorias também, ou enfim, ao contrário, não só com teorias, mas também com fatos, né? Mexer realmente com a natureza, não ficar só na apreciação. Bom, e aqui tem uma citação, né, no finalzinho. Abandonar o paradigma é deixar de praticar a ciência que este define. Então, consequentemente, uma ciência tem um paradigma que segue vigorosamente. Vamos seguindo? Tá. Talvez o mais impressionante dos problemas normais da pesquisa que acabamos de examinar seja seu reduzido interesse em produzir grandes novidades, como eu disse no começo, né? Tanto no domínio de conceitos quanto no de fenômenos. Um exemplo disso, oposto disso, está naqueles que trabalham com problemas de aquecimento como compressão e que não ignoravam que muitos outros resultados diferentes eram possíveis, né?
Ainda assim, a gama de resultados esperados é sempre pequena se comparada com a alternativa que a imaginação pode conceber. Obviamente, nada se compara com a nossa imaginação, né? Projetos de cientistas que não fazem parte dessa margem estreita de alternativa são considerados como pesquisas fracassadas. Bom, e esse fracasso é um fracasso mais do cientista mesmo, não um fracasso da pesquisa. O cientista tem muito disso. Bom, no século XVI, por exemplo, prestava-se pouca atenção a experiências que medissem a atração elétrica, utilizando instrumentos como balança de pratos. Bom, tais experimentos produziam resultados que não eram nem coerentes, nem simples. E com isso continuavam sendo simples fatos. Mas com a retrospectiva de paradigmas posteriores, em que podemos ver as características dos fenômenos elétricos que as experiências apresentavam, aí foi aí que Coulomb foi capaz de criar um aparelho que produzisse resultados assimiláveis através da articulação de paradigmas, que aí é um ponto importante também dessa parte, né? Que é a articulação dos paradigmas. O que é muito complicado, mas que é um ponto. Bom, é aqui que voltamos à pergunta feita anteriormente. Por que dedicar tanto tempo a esses problemas? Por quê? Já que o objetivo da ciência normal não é nem de descobrir novidades substantivas de importância capital, de modo que, ao aproximar-se do resultado, gera um fracasso pessoal do cientista. Então, tem um problema e o objetivo da ciência não é resolver esse problema, de modo que, caso resolva, isso seria um fracasso para o cientista. Complicado isso, né? Bom, os resultados gerados pela pesquisa normal é importante, pois aumentam o alcance e a precisão com que o paradigma pode ser aplicado. Bom, os problemas da pesquisa normal, quando resolvidos, geram um alcance antecipado de uma nova maneira, que é a solução de todo tipo de complexos de quebra-cabeça instrumentais, conceituais, matemáticos. Que a gente entra também num ponto importante que são os quebra-cabeças. Que, já adianto, são mais conhecidos como problemas dentro dos paradigmas, né? Desculpa. O homem que é bem sucedido nessa tarefa prova que é um perito na resolução de quebra-cabeças. Quebra-cabeça, como bem foi dito anteriormente, indica aquela categoria particular de problemas que servem para testar nossa engenhosidade ou habilidade de resolução de problemas, que é isso que a gente entende como quebra-cabeça, né? Bom, o critério para estabelecer a qualidade de um bom quebra-cabeça nada tem a ver com o fato de seu resultado ser particularmente interessante ou importante. Como, por exemplo, o problema da cura do câncer, que não é um quebra-cabeça, mas ainda assim é um problema realmente importante. Então, os quebra-cabeças não têm como particularidade resolverem problemas importantes, assim, sociais, mas sim de resolverem problemas, né? Mas um problema específico talvez não seja tão importante. Bom, enfim, o valor próprio não é critério para um quebra-cabeça, já a certeza que esse possui uma solução pode ser considerado como tal. Então, quebra-cabeça tem que ter uma solução, porque quebra-cabeça sem solução não faz sentido. Mas aí também tem aquilo, né? Quando se encontra a solução, já não é mais um quebra-cabeça. Bom, enfim. O valor próprio não é critério para um quebra-cabeça, já que a certeza que esse possui a solução pode ser considerada como tal. Enfim, repetir o que eu tinha dito, desculpa. Quando uma comunidade científica adquire um paradigma, o faz enquanto o paradigma for aceito e enquanto pode ser dotado de uma solução possível. Então, o paradigma está lá enquanto ele pode ser resolvido. Bom, obedecer esses quebra-cabeças podem distanciar a comunidade dos problemas realmente importantes, como eu disse, né?
para a sociedade por não serem considerados quebra-cabeças. Muitos cientistas se sentem atraídos por esse problema, e aqui é o ponto, específicos e complexos pelo desejo de pertencer a algo, assim como qualquer pessoa, né? De modo que sentem a necessidade de encontrar ordem além do impulso para testar o conhecimento estabelecido. Bom, muitas vezes isso leva à frustração, né? Obviamente. Voltando à natureza do quebra-cabeça, vamos entender o que é classificado como tal. Voltando aqui mais uma vez, tentando explicar isso. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá. Não basta a um problema possuir uma solução assegurada apenas. Deve obedecer a regras que limitam tanto a natureza das soluções aceitáveis como os passos necessários para obtê-las. Solucionar um quebra-cabeça não é simplesmente montar um quadro. Todas as peças devem ser utilizadas e pensadas, né? Não só colocadas lá. Bom, o indivíduo que constrói um instrumento para determinar o comprimento de ondas ópticas não deve se contentar com um equipamento que não faça mais do que atribuir números determinados de linhas espectrais. Pois, antes de se tornarem medidas de alguma coisa, foi necessário relacioná-los a uma teoria que predissesse o comportamento ondulatório da matéria em movimento. Então tem todo um estudo atrás disso, né? Bom, por fim, existem um conjunto de compromissos ou adesões sem os quais nenhum homem pode ser chamado de cientista. Como, por exemplo, preocupar-se em compreender o mundo e ampliar a precisão e o alcance da ordem que lhe foi imposta. A existência dessa sólida rede de compromissos ou adesões conceituais, teóricas, metodológicas e instrumentais é uma das fontes principais da metáfora que relaciona a ciência normal à resolução de quebra-cabeças. Então, é isso, eu fiz um pequeno esquema aqui, não sei se tá bom isso aqui, que eu coloquei teoria, né? É porque era para ter ficado com a seta ao contrário, mas eu não consegui fazer isso. Mas, enfim, teoria, metodologia e compromisso. Tem todo um caminho que o cientista deve percorrer para ser considerado como cientista, né? E não simplesmente pular para a resolução de problemas. Tem uma estrada a ser percorrida. E é isso. Deixa eu abrir aqui minha tela para ficar um pouco mais apresentável, né? Já comecei com isso aqui totalmente fechado. Mas, bom, espero que tenha ficado um pouco claro o que eu quis passar. Mas, de qualquer forma, teremos um encontro, né? Como de costume. E que eu posso tirar as dúvidas de vocês. Eu não sou muito boa com gravação, eu fico um pouco perdida. Tanto é que eu fiquei olhando para os dois lados, menos para cá, né? Mas é isso. Obrigada por ter assistido e é isso.